Bora lá, né, falar sobre as declarações do Matheus Tobias, hoje conselheiro do Goiás, e que de fato eu diria que o Matheus, ele hoje seria o conselheiro com voz mais ativa em relação ao torcedor do Goiás. Eu confesso para vocês que, como eu sou novo, né, é muito difícil eu ter aquela base da postura, das falas dos antigos presidentes da Força Jovem do Goiás, mas eu gosto muito do Matheus porque ele é um cara que tem sim uma voz ativa e é uma pessoa inteligente, né? Você pode ver que os argumentos dele não é só na base da emoção, o que o torcedor acaba sendo, né, levado a isso, é normal, a gente fica bravo e tudo, mas não, as ponderações do Matheus, não é porque só eu tenho uma relação amigável com ele, né? Um cara assim que eu respeito bastante, até conversei com ele hoje mais cedo antes da gravação dessa live, para ver se eu podia colocar a foto dele aqui na capa e tudo mais, ele acabou permitindo tranquilamente, mas não só por isso, tá? Acho que é um cara que todo torcedor do Goiás, ele tem um carinho. E é um conselheiro do Goiás, né? Acabou entrando, se eu não estiver enganado, nesse quadro de sócios, foi no comecinho do ano passado, e sendo uma das vozes ativas também para a torcida do Goiás. Depois do jogo contra a Chapecoense, o Matheus Tobias gravou um vídeo diretamente da Serrinha nas suas redes sociais, pedindo inclusive a saída, a renúncia do Edminho Pinheiro, e garantiu que mais de 50% dos conselheiros do Goiás, na parte do Conselho Deliberativo, não concorda com o trabalho atual do Edminho Pinheiro. Bora lá, abre aspas. Edminho, faça um favor para o Goiás hoje. 100% da torcida não concorda com o seu trabalho. Mais da metade do Conselho Deliberativo não concorda também com o seu trabalho, funcionários. Então renuncie, irmão. Deixe o Goiás em paz e ser grande. Vale lembrar estas falas do Matheus após o jogo, a derrota, né, contra a Chapecoense, no último final de semana. Eu até queria trazer esse formato aqui do vídeo, mas eu não vi essa notícia antes, não vi o post, então acabei adiando bastante. Encontrei de novo no final de semana, falei, pô, acho que vai ser uma temática legal pra gente gravar na segunda-feira. O Edminho, de fato, voltou ao Goiás no começo desse mês de julho para exercer essa função do conselho, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, desagradando grande parte da torcida. O próprio Conselho do Goiás é um momento hoje instável, né, principalmente após as declarações do Vanderlan Alcântara, depois da derrota contra o Vila Nova, falando que o Goiás era um clube que estava sem dono, meio perdido, enfim. No meu entendimento, aquelas falas seriam a diretoria do Goiás formada pelo CEO, né, o Luciano Patiello, e também o Lucas Andrino. Fato é que nesta terça-feira, se eu não estiver enganado agora, terá uma outra entrevista coletiva do Goiás a respeito destes assuntos, tá? Com alguns conselheiros. Acho que vai dar para dar uma esclarecida em relação a esse assunto. Outras falas também importantes aí do Matheus Tobias depois desse jogo. Abre aspas. Haroldo, você sabe que nunca foi presidente. A situação do Goiás hoje é ruim pela falta de um presidente. Fecha aspas, né? Essa fala aí também relacionada ao Haroldo Guidão, que meio que é o presidente do Goiás hoje. Se fosse para a gente comparar com aquele estatuto antigo, ele basicamente seria o Paulo Rogério do Goiás hoje, mas obviamente com as funções, com as obrigações muito mais limitadas. O Haroldo Guidão, ele é o presidente dessa chapa, né, que acabou sendo aclamada no Goiás. É o empresário que está no quadro associativo do Goiás desde 2013. Além do Haroldo Guidão, tem aí também o segundo membro, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, que é o vice-presidente da chapa, o José João Batista Stivel Júnior, né? Ele foi escolhido também como o segundo. E o terceiro nome dessa chapa também, esses outros dois menos, digamos, famosos, né? Não aparecem tanto aí no noticiário, o Marco Antônio da Silva Castro, que é natural da cidade de Goiás. Então, esses outros três membros que basicamente têm essa função de fiscalização, né, dentro do Goiás Esporte Clube. Outras falas também do Matheus Tobias, abre aspas. Edminho, renuncia, a torcida não te suporta mais. O próprio estatuto que você propôs, você passou por cima dele. Essa tática do final do ano de vir uma SAF milagrosa e comprar o Goiás não vai colar. O torcedor não é bobo, fecha aspas. Então, todas essas declarações do Matheus, de fato, com coragem, né? Porque, assim, igual eu falei em outros vídeos também, eu aqui no YouTube eu não posso ser, digamos, o cara mais franco possível com vocês em relação a esse assunto, porque eu não sei até que ponto eu posso falar e questionar.
sobre o Goiás, tá? Eu confesso para vocês que tenho um receio em relação a isso. Nunca cheguei a ser ameaçado ou algo nesse sentido. O pessoal do Goiás comigo é bem cortês, tá? Eu nunca xinguei ninguém aqui, eu nunca apontei o dedo na cara, assim como também o Matheus não fez isso, né? Ele fez ponderações relacionadas ao Goiás e algo que de fato está acontecendo, mas eu que não sou conselheiro, não sou ex-presidente da Força Jovem, igual o Matheus Tobias, eu não tenho esse resguardo para dar a minha opinião